Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Cosa Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com um diazinho só de atraso, porque a vida anda muito corrida, para a gente comentar a nossa terceira meta da leitura compartilhada de Dom Quixote. Essa meta aí, essa última meta que nós tivemos aí de acordo com o cronograma, eu consegui ler toda aqui nessa edição da Nova Fronteira. O primeiro livro, basicamente, eu li muito mais na edição da Antofágica que eu comprei aqui no Kindle. E eu tenho aqui no Kindle também essa edição aqui, deixa eu fazer assim, que não sei se vai dar pra ver por causa da luz, é da Penguin, né, que são os 2 volumes. A edição da Antofágica só tem o primeiro volume. Esse aqui já é o segundo livro, né, a gente leu do capítulo 13 ao capítulo 51, já do segundo volume. Nós já estamos acabando, né? Falta pouco agora, falta até do 52 ao 74, que é o último capítulo. E agora a gente já está num outro momento, na segunda saída do Don Quixote, né? Ele agora está com o Sancho Panza indo para um torneio de cavaleiros em Saragoça, né, conforme sugeriu o vizinho e amigo aí Sansão Carrasco, e várias aventuras eles vão viver dessa vez, mas como o próprio autor fala aqui, né, as aventuras que eles vão viver vão ser mais focadas, tendo sempre o Sancho e o Don Quixote participando, porque no primeiro livro são inseridas, principalmente na parte final, várias histórias, mas assim, o Sancho e o Don Quixote só ouvem essas histórias serem contadas, eles não participam. Aqui tudo que vai acontecer vai envolver outros personagens, é claro, mas o Don Quixote e o Sancho, se não forem os protagonistas dos acontecimentos, mas vão estar sempre presentes nesses acontecimentos, né? Então a gente vai ter eles caminhando para essa nova aventura. O primeiro encontro que eles vão ter é com o Cavaleiro Andante e seu escudeiro, que estão no mesmo caminho que eles, e aí eles param para pernoitar no meio da floresta, e esse outro cavaleiro com esse escudeiro também resolvem pernoitar junto com eles. Sancho fica conversando com o escudeiro, o Don Quixote fica conversando com o cavaleiro, e o Sancho está achando assim aquelas pessoas muito familiares para ele, né? E o que vai acontecer, né, gente? E conversa vai, conversa vem, e aí o Sancho se desentende com o cavaleiro desafia ele para um duelo, e cada um tem que pagar, quem perder tem que pagar uma pena, e a pena do Don Quixote é que se ele perder ele tem que voltar para casa. Aí há o desafio, dá uma enrolada, acontece uma opção de coisa na hora do duelo, né? E o Don Quixote acaba vencendo. E a gente descobre que esse cavaleiro andante era, na verdade, o próprio Sansão Carrasco, amigo, vizinho lá do Don Quixote, que num conchavo aí que ele fez com o Cura e o Barbeiro, propôs o seguinte, porque foi muito estranho, antes de Don Quixote sair de casa essa última vez, que o próprio Sansão tivesse instigado, não, Don Quixote, você tem que ir, quando as pessoas pediram para ele convencer o Don Quixote a ficar. Só que agora a gente entende por quê. Ele falou pro Don Quixote ir, porque o Don Quixote ia de qualquer jeito, né? E ele falou isso pro Cura e o Barbeiro, olha, gente, ele vai de qualquer jeito. O que a gente tem que fazer é convencer ele a voltar para casa pela própria vontade dele, né? E aí eles inventaram essa história, que ele ia desafiar, ia fazer de conta que era um cavaleiro andante, ia desafiar, ia vencer, e o Don Quixote ia ter que voltar para casa, porque essa era a palavra de honra dele, se ele perdesse o duelo. Acabou não dando certo, Sansão Carrasco perdeu o desafio, e Sancho Panza e Don Quixote continuaram a sua jornada. No caminho aí eles vão conhecer também um outro senhor, um fidalgo, né, um cavaleiro chamado Dom Diogo de Miranda, né? E esse cavaleiro é um senhor já casado, tem um filho adulto. Conversa vai, conversa vem, ele gostando muito da conversa do Don Quixote, porque Don Quixote é muito bom de papo, né? Ele fala que ele tem um filho que acabou de se formar, e ele queria que o filho tivesse estudado ciências. Parece, assim, pelo que a gente vai lendo aqui na história do Don Quixote, que normalmente as profissões eram assim, bacharel ou licenciado, né? E fala que ele queria que o filho dele tivesse seguido uma outra profissão, mas o filho dele acabou se especializando em poesia.
era um poeta que isso tinha desapontado ele um pouco, né? Mas aí ele convida Don Quixote a ir para casa dele, passar uns dias com ele, né? E ele aceita o convite. Lá ele conhece Dom Lourenço, que é o filho do Dom Diogo. A esposa dele, os dois, ele e o Sancho, são muito bem tratados, muita comida, do jeito que o Sancho gosta. E ele se dá muito bem, o Don Quixote se dá muito bem com o filho, porque o Don Quixote também é um poeta, também é um romântico, né? E o papo dos dois é um papo muito interessante. E no meio dessa história, da conversa do Don Quixote com a família, tem um momento que ele fala pro pai, que ele conversando com o pai do Dom Lourenço, né? E depois de, né, ter percebido que o Dom Lourenço gosta muito daquilo que faz, que ele realmente é um poeta, que ele realmente tem dom para aquilo, né? Que é uma profissão que vale a pena para ele. Ele, conversando com o Dom Diogo, ele comenta que duas coisas. Uma é sobre filhos e a outra é sobre poesia. E o que ele comenta é o seguinte, deixa eu achar aqui a página. 172, deixa eu ver. Peraí. Gente, cadê aqui? Peraí que eu me perdi, pessoal. 139. Ele fala assim, sobre filhos, né? Ele falando com o pai, com Dom Diogo. Os filhos, Senhor, são pedaços das entranhas de seus pais. E assim se hão de querer, bons ou maus que sejam, como se quer as almas que nos dão vida. Aos pais compete encaminhá-los desde pequenos pelas estradas da virtude, da boa criação e dos bons e cristãos costumes, para que, quando crescidos, sejam báculos da velhice dos seus pais e glória da sua posteridade. Né? E ele aqui trocando uma ideia aqui, com o pai falando assim, olha, deixa ele ser o que ele quiser, sabe? Desde que isso, né, o senhor já educou, o senhor já fez sua função, agora deixa seu filho ser feliz, porque ele é bom naquilo que ele faz e ele está contente com isso. E ele fala sobre a poesia o seguinte: a poesia, senhor Fidalgo, em meu parecer, é como donzela terna e de curta idade, em todo extremo formosa, a quem tem o cuidado de enriquecer, polir e adornar outras muitas donzelas, que são todas as outras ciências. E ela se há de servir de todas, e todas se hão de autorizar com ela. Por um pedacinho fala assim: ela é feita de alquimia, de tal virtude, que quem sabe tratar pode mudá-la em ouro puríssimo de inestimável preço. Né? E ele conversando aqui ao pai, né, do Dom Lourenço, a importância, né, da poesia como objeto de estudo, de ciência, de meio de vida, né? Eu achei muito bonito essas duas partes, tanto sobre o filho como sobre a poesia. E aí, eles passam um tempinho na casa lá do Dom Diogo, ele prossegue em caminho, acho que um parente deles, do Dom Diogo, vai acompanhando eles também, e ele, no meio do caminho, encontra um comboio vindo com uns leões, acho que 2 leões em jaula, e aí o responsável pelo comboio fala que aquilo ali é um presente que está sendo mandado de outro lugar para o rei da Espanha. E aí o Don Quixote vê ali uma forma de viver uma aventura, né? E fala para soltar os leões, porque ele vai, vai lutar com aqueles leões, né? Vai vencer aqueles leões. E todo mundo tenta convencer que não, mas o Don Quixote, quando mete uma coisa na cabeça, não tem jeito. E ele convence lá o leoneiro a soltar os leões, todo mundo foge, o cara abre a jaula, e aí o Don Quixote está lá com a lança dele, só que os 2 leões pegam, viram a cara para ele, deitam dentro da jaula e não se mexe, mesmo com a jaula com a porta aberta. E aí todo mundo vê que nada aconteceu, todo mundo volta, o leoneiro fecha a porta, mas Don Quixote fala: olha, eu fui corajoso o suficiente para enfrentar os leões, então eu venci os leões, então agora eu não sou mais o cavaleiro da triste figura, eu sou o cavaleiro dos leões, né? E aí ele mudou o seu próprio título, né? E aí continuou o caminho,
Ele cruzam com um pessoal que está indo para um casamento, né? E aí conversa vai, conversa vem, parece que os espanhóis são muito fofoqueiros, eles vão falar qual é a história aí dos noivos, né? E diz que é o seguinte, que a noiva é lindíssima, belíssima, a mulher mais bonita da Espanha, e que desde pequena ela é filha de um senhor de terras, eu acho que de um lavrador, né? Que tem boa condição financeira, e ela cresceu junto com um menino chamado Basílio, que mora ali nas terras do pai dela, né? Trabalha e mora ali na terra do pai. E ela cresceu junto com esse menino, e os dois sempre foram muito ligados um no outro, e se apaixonaram, e sempre disseram desde criança que iam casar um com o outro. Só que quando ela chegou na idade de casar, o pai dela resolve casar ela com alguém do mesmo nível social que o dele. E aí achou esse outro jovem chamado Camacho, também muito rico, muito bem de vida, também apaixonado pela filha dele, e resolve dar a mão dela para ele. E Basílio fica assim, entra em depressão, fica desesperado, não come. Isso aí é a história que eles contam no caminho do casamento, convidam Don Quixote e Sancho para ir pro casamento. Sancho chega lá, fica admirado, e aí a gente tem um momento cultural muito bacana aqui dentro do livro, né? Onde a gente vê bem assim, vê um pouco da cultura espanhola e um pouco da cultura daquela época, né? Porque ele vai descrevendo as comidas, ele vai descrevendo a decoração, ele vai descrevendo os eventos que estão acontecendo ali naquela festança, né? E você vai conhecendo um pouco ali da cultura local, né? E muita comida. E aí, uma coisa que eu achei bem bacana é que tem um momento, tem várias danças, várias, né, atividades acontecendo, e acontece uma dança que ele chama de dialogada. E essa dialogada eu não achei muito na internet, né, pesquisei assim na web, mas não achei muita coisa. Mas assim, pelo que a gente entende aqui da história, é uma performance que envolve dança, representação e música, né? E tipo uma música de repentista, porque se forma dois lados opostos, um vai defender uma ideia e o outro vai defender a outra. Eu vou ler aqui um trechinho, só para vocês terem uma ideia aqui do que eu tô falando, né? Fala assim: após esta, entrou outra dança de artifício, das que se chamam dialogadas. Era de 8 ninfas repartidas em 2 fileiras, de uma araguia o deus Cupido e da outra o interesse. Aquele adornado de asas, arcos, setas e aljava. Este vestido de ricas e diversas cores de ouro e seda. As ninfas que seguiam o amor traziam nos ombros um pergaminho branco e grandes letras, seus nomes escritos. Poesia era o título da primeira, o da segunda, Discrição, o da terceira, Boa Linhagem, o da quarta, Valentia. Do mesmo modo, vinham assinaladas as que seguiam o Interesse. Dizia Liberalidade, o título da primeira, Dádiva, o da segunda, Tesouro, o da terceira, e o da quarta, Posse Pacífica. À frente de todas vinha um castelo de madeira, puxado por 4 selvagens, todos vestidos de era e de linho tingido de verde, tão ao natural que quase espantaram a Sancho. Na frontaria do castelo e em todas as 4 fachadas vinha escrito Castelo do Bom Recato. Os acompanhadores eram 4 destros, tangedores de tamboril e flauta. Cupido começava a dança e, tendo dado 2 passos, desferia uma cetra contra uma donzela que se achava entre as ameias do castelo, dizendo-lhe o seguinte. E aí vem o poema cantado, e aí o outro lado responde. Mas eu achei isso muito bacana, fiquei curiosa de ver fotos disso aqui, mas não achei na internet. Se vocês acharam, se vocês tiveram curiosidade de pesquisar, coloque aqui o link para mim, onde é que eu acho, para conhecer mais sobre essa parte cultural aqui dessas danças, que eu achei isso aqui muito bacana. E aí, é claro, né, o casamento segue em frente. É claro que o Basílio, né, o amante né, preterido, vai aparecer lá no meio da festa, e quem leu, quem tá lendo sabe o que aconteceu. Se vocês quiserem comentar, comentem aqui embaixo. O que vocês acharam aí desse desfecho, desse triângulo aí amoroso, Camacho, Quitéria e Basílio, né? E aí eles continuam em frente e Don Quixote resolve passar por uma cova chamada Cova dos Montesinos. Eu procurei na internet, ele fica num parque natural de Ruideira, né? Não falava muito sobre essa cova na internet, não. Mas
Don Quixote pediu que ele fosse amarrado, fosse descido até a cova. O Sancho e outro rapaz que está acompanhando eles aí nessa viagem segura a corda. E Don Quixote fica lá embaixo um tempão. E quando ele puxa a corda para subir, ele conta que viveu uma hora aventura ali embaixo, que ele não sabe se ele estava acordado, se ele estava dormindo. Mas ele falou que desceu até lá embaixo, fechou o olho. Quando ele cochilou, que ele abriu o olho, ele estava assim num lugar lindo, assim, tipo num castelo mouro, cheio de arcadas. Aí tinha o pessoal vestido, as donzelas, numa procissão, mas um pessoal muito triste. Aí tem história de uma dama lá, toda, né? Não sei se essa é a Dama Dolorida ou não me lembro. Eu acho que é a Dama Dolorida, se eu não me engano, tem uma história. E ele encontra a Dulcinea lá também, presa naquele lugar. Encontra Merlin, né? E ele sai dessa cova cheio de história. O Sancho não acredita em nada, mas aí eles continuam o caminho, vão parar numa taberna. Nessa taberna chega para pernoitar também um titiriteiro, que é aquele cara que controla aqueles marionetes, né? Naquela época tinha muito esses teatros de marionetes que contavam histórias de reis, de batalhas. E aí Sancho está lá assistindo, Don Quixote assistindo, e no meio lá que o mal vai atacar o bem, Don Quixote tira lá a espada dele, começa a destruir as marionetes, né? Achando na cabeça dele que aquilo tudo ali é real, que aquela situação está acontecendo. E aí o mestre Pedro, que é o titiriteiro lá que controla, fica chateado porque ele destruiu tudo. E muita confusão, se descobre que esse mestre Pedro nada mais é do que aquele galeote. Lembram no primeiro livro que o Don Quixote viu aquele bando de galeotes sendo levado para um determinado lugar para cumprir a pena deles, que eram criminosos. Ele vai lá achando que são injustiçados, que estão aprisionados, liberta todo mundo. E aí um desses galeotes rouba o burro de Sancho. Pois é a mesma pessoa, esse mestre Pedro, né? Então, vocês já viram aí a confusão. Bom, continuando a história, ele e o Sancho chegam na margem de um rio, vem uns barcos lá, e é claro que Don Quixote resolve entrar no barco, porque diz ao longo daquela navegação ali naquele barco, ele vai encontrar muitas aventuras, muita gente para salvar, muitas injustiças para equalizar. E aí Sancho não quer ir de jeito nenhum, porque está morrendo de medo, mas o Don Quixote insiste. Aí o Sancho vai. Num primeiro momento tá tudo bem, só que de repente chegam as correntezas, o barco vira, eles são salvos lá por uns moleiros, e aí continua a jornada. E aí eles chegam, estão lá no caminho, vem um grupo de caçadores, esses caçadores que caçam com falcão, né, que chama caçadores de falcoaria. Normalmente era gente nobre que tinha, né, condição de caçar com falcão. Ele vê assim um casal muito bem arrumado. Don Quixote vai lá se apresentar e descobre que é um casal de duques, né? Um duque e uma duquesa que tem um castelo, né? Uma residência, tipo um castelo ali perto. E segundo informa aqui nos comentários, fala que esse duque e essa duquesa, né, são baseados em personagens históricos reais, né? Eu anotei aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu acho. Duque e a duquesa, peraí. Só um momento. Claro que na hora que... Aqui, achei. Duque de Luna e Vila Hermosa. Os duques de Luna e Vila Hermosa, Dom Carlos de Borja e Dona Maria Luísa de Aragão. Então diz que esse casal de duques foi baseado nesse personagem. O interessante aqui é que quando ele se apresenta cheio de frufru, né, para esse duque, essa duquesa, ele descobre que esses duques já conhecem a história dele. Aliás, a maioria das pessoas com quem eles vão cruzar, a maioria não, mas uma boa parte dos personagens que eles vão cruzar agora aqui nesse segundo livro, eles são
já conhecem a história do primeiro livro, já conhecem a fama de Sancho Don Quixote, sabe que ele é meio herói, meio maluco, né? E assim, o Duque e a Duquesa se mostram muito honrados de estar conhecendo o famoso Don Quixote, o famoso Sancho Panza. Convidam eles para passar, né, pernoitar, ter pousada na casa deles, no castelo deles. E eles vão lá, né, pousar no castelo deles. E assim, esse Duque e essa Duquesa aqui são personagens assim muito, para mim, dúbios, porque ao mesmo tempo que eles tratam Don Quixote e Sancho muito bem, onde o Don Quixote e o Sancho até agora são mais bem tratados, ganham presentes, boas casas, boas casas sim, boas quartos, né, para pernoite, donzelas para dar banho neles, com isso tudo. E o Duque e a Duquesa estão sempre elogiando, né, sendo muito educados com eles. Mas ao mesmo tempo, o Duque e a Duquesa começam a criar situações para tirar sarro do Don Quixote, da loucura do Don Quixote e da inocência do Sancho Panza, né? Então assim, eu não sei ainda que imagem, mas em nenhum momento eles maltratam de verdade um dos dois, mas criam situações para trazer a loucura do Don Quixote à tona e fazer o Sancho fazer besteira atrapalhada, né? Então é um casal assim meio dúbio, né, na minha opinião. Então o que mais? E chega até um momento que eles, o Duque resolve dar, né, entre aspas, para o Sancho Panza, entre aspas, de novo, uma ilha, né, porque foi o que o Don Quixote tinha prometido para ele. E aí lá vai o Sancho Panza todo feliz governar esta ilha, que na verdade não é uma ilha, é um povoado, né, e o Duque e a Duquesa combinaram com todo mundo ali da região de fazer de conta que o Sancho era o governador desta ilha. Mas antes disso, eu queria ler para vocês aqui uma conversa do Don Quixote aqui com os duques, onde ele define, eu acho assim uma forma muito interessante, porque, né, o personagem aqui do Don Quixote é magistralmente criado aqui pelo Cervantes, né? E eu acho que, para mim, assim, o pessoal inventa mil teorias a respeito dessa história do Don Quixote, mas a grande realidade para mim está nesse personagem e na companhia, na interação do Sancho com o Don Quixote e na genialidade como ele criou esse personagem do Don Quixote. Ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente lúcida, precisa, assertiva, rica em raciocínio, em vocabulário, mas ao mesmo tempo iludida, né, tendo surtos, né, ilusórios aí que a gente não, eu leiga não posso determinar o que é, uma espécie de esquizofrenia, talvez, não sei, né, mas nesses momentos de lucidez, né, eu gosto muito, muito, muito da retórica do Don Quixote. E eu gostei muito, especialmente, uma forma que como ele definiu quem é o Sancho Panza para ele, né, pro Duque, conversando com o Duque. Aqui na página 272, ele fala assim do Sancho. Peraí. Sancho Panza é um dos mais graciosos escudeiros de que jamais se serviu o cavaleiro andante. Tem, por vezes, simplicidades tão agudas que pensar se é simples ou agudo, causa prazer não pequeno. Tem malícias que o condenam por velhaco e descuidos que o confirmam por bobo. Duvida de tudo e tudo crê. Quando pensa que se vai despenhar em tolices, sai com descrições que o elevam ao céu. Em suma, não trocaria eu por outro escudeiro, ainda que me dessem por acréscimo uma cidade. Eu achei um elogio tão bonito, tão sincero, tão verdadeiro, tão preciso do Sancho. Assim, não teria outra forma melhor de definir quem é esse personagem do Sancho que não essa, sabe? Eu achei muito preciso e muito elogioso também, né? Porque uma coisa é você tecer elogios a alguém, outra coisa é você definir uma pessoa como ela é, com qualidades e defeitos, e ainda assim valorizar aquela pessoa, né? E eu achei isso muito bacana.
aqui dentro da história. E aí, né, o Sancho vai lá com uma comitiva governar essa ilha que o Duque deu para ele, né? Uma coisa das mais interessantes acontece, né? Porque tá todo mundo aí nesse fingimento, fazendo conta que o Sancho é o governador dessa ilha, esperando assim que ele ponha os pés pelas mãos, que ele só faça besteira. E acontece exatamente o oposto, né? Então, a gente aqui fica impressionado e surpreso, tanto o leitor quanto os próprios personagens aqui, o Duque, a Duquesa, o Don Quixote, quando ficam sabendo que o Sancho está acertando de mão cheia. O que acontece? Ele chega lá na ilha, colocam ele num lugar, serve um banquete, todo mundo assim, e aí começam a trazer situações para ele, situações planejadas, para ele botar os pés pelas mãos. Vão trazer brigas de uma pessoa com outra para ele dar um veredito, situações difíceis de resolver para ele resolver como governante. E em tudo o Sancho se dá bem. O Sancho é ponderado, o Sancho é sábio, o Sancho é inteligente, o Sancho é malicioso e ele consegue resolver todas as situações de uma forma assertiva. E é muito bacana você ver ele, né, dando uma rasteira em quem queria, e sem saber, né, dando uma rasteira nele, quem queria dar uma rasteira nele. E é muito bacana isso, né, como ele usa a sabedoria popular com a experiência de vida dele, com a malícia dele, para resolver isso, e com o senso de justiça dele também, que é o senso de justiça do povo, para resolver, mas de alguém que tem um coração bom, sabe? E você vê ele resolvendo cada situação e dando punição para quem merece punição, dando né, bênção ali para quem merece receber coisas boas. E é incrível porque o Duque e a Duquesa ficam impressionados, o Don Quixote, que recebe carta e notícias dele, também fica impressionado. E é muito legal. E aí tem um pedacinho que aí se passa lá perto da casa, lá nas terras do Don Quixote, porque o Sancho pede para a Duquesa mandar um mensageiro levando uma carta dele para a esposa dele, para Teresa, para os filhos, e presentes, né? E a Duquesa realmente manda, esse mensageiro chega lá e a Teresa fica toda feliz, toda orgulhosa que o marido dela agora é um governador de uma ilha, né? Mas é bem interessante. E a história acaba aí. O Don Quixote ainda no castelo, o Sancho achando que está governando uma ilha, os dois trocando cartas, informações, e nós paramos aí no capítulo 51, né? O que eu achei aí dessa parte? Eu achei assim, esse segundo livro, escrito, né, publicado 10 anos depois que o primeiro, eu achei uma narrativa muito mais homogênea, uma narrativa muito mais cuidadosa, né? Parece que o primeiro livro, o Cervantes escreveu assim na farra, sabe? Vou escrevendo, vamos ver o que dá. E nesse segundo livro, já pelo sucesso do primeiro, né, ele foi muito mais cuidadoso, tem muito menos falhas, erros, né? Na verdade eu não achei nenhum. A linguagem está mais homogênea, a narrativa está mais cuidadosa, mostra uma maturidade, uma evolução do escritor dentro do texto, apesar de ele não perder o fio da meada nem da história, nem da trama, nem dos personagens. O arco do personagem continua acontecendo ali, mas você vê uma narrativa mais cuidadosa. Eu, pelo menos, observei isso. Vocês que estão lendo aí, o que vocês acharam? Vocês concordam? Não concordam? Então foi isso que eu achei dessa parte. Outra coisa que eu fiz, né? Ele fala aqui, o Don Quixote, além de citar muitos romances de cavalaria, ele cita muita mitologia, ele cita poesia épica, e um que ele fala bastante é deste aqui, e eu não aguentei, eu comprei. Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto. Esse aqui é o tomo 1, são 2 tomos, ele é da Atelier Editorial. Eu entrei no site da Atelier, não tinha, ela está fazendo uma segunda edição, que vai ser lançada agora em maio, acho que você pode comprar na pré-venda, mas na Amazon você acha ainda a primeira edição, e eu quis comprar logo, porque eu queria ficar com a primeira edição, eu não sei quando eu vou ler. É um poema, é óbvio, são várias histórias, é bilíngue, o livro é enorme, eu vou comparar aqui com o livro do Don Quixote, que já é grande. Aqui, gente, olha o tamanho desse livro.
Uma edição muito bonita. E eu tô muito à vontade de ler esse poema. Depois de ter ganhado gostinho, né? Depois da Ilíada, depois da Eneida, depois da Divina Comédia, com poemas, eu tô muito curiosa de ler. E eu fui ver, fui assistir resenhas, né? Ler críticas, e todo mundo fala muito bem dessa obra. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon para esse volume e o tomo 2 também. Eu vou esperar ver se o tomo 2 entra em promoção aí na Semana do Consumidor que está chegando, né? Mas vou deixar o link aqui embaixo para vocês também do Don Quixote, tá? Os links da Amazon para esses livros. E tu soube também, para uma outra, uma pessoa que tem um perfil de livros no Instagram, que também está lendo Don Quixote, que tem uma série de palestras no YouTube de um crítico famoso, um professor espanhol chamado Roberto González Echevarria ou Echevarria, não sei pronunciar. E parece que 24 vídeos, todos eles falando sobre Don Quixote. As palestras foram dadas em Yale, né? São em inglês, mas deve ter legenda lá em português. Eu ainda não tive tempo, eu estou com esse mês muito corrido, mas eu pretendo, quando acabar aqui, que falta pouco, né, para terminar, antes de trazer a resenha final, a gente ainda tem mais um vídeo aqui dessa playlist aqui, que vai ser a última meta, né, a meta final, e daqui a um mês e pouquinho, eu vou, né, gravar a resenha, e aí eu vou estar lendo, né, eu vou ver se eu assisto essas palestras, vou ver se eu leio também o Don Quixote Apócrifo, que eu queria ter lido paralelamente com esse segundo livro, mas não tive tempo. Vou ler também o livro do Nabokov, que eu deixei linkado aqui no vídeo de introdução. Todos esses livros que eu estou mostrando para vocês, tirando o Orlando Furioso, mas todos os outros tem no nosso vídeo de introdução, o link da Amazon, mas eu vou deixar esses que eu estou mostrando para vocês, o link aqui embaixo também. E o do Nabokov, né, o Don Quixote, que também foram palestras dadas em universidade, acho que foram 6 palestras, né, falando de Don Quixote. E é isso, pessoal, já estamos na reta final. Tem sido uma baita de uma viagem, uma baita de uma leitura. Como eu já falei antes, não é a minha zona de conforto, eu não vejo às vezes muita graça nessa comédia pastelão, mas tem sido uma baita de experiência, muitas referências literárias a outros momentos, aprendendo a outras obras, né? Aprendendo sobre o momento histórico, os costumes dessa época aqui de Cervantes, muito interessante, achando muito peculiar, tanto a narrativa, tanto o enredo, como os dois personagens, né, maravilhosos do Sancho e do Don Quixote. Tem sido uma baita de uma experiência, uma baita da viagem, estou gostando muito. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando, como é que vocês estão interagindo com essa leitura, o que vocês mais gostaram até agora, o que vocês menos gostaram. Vamos trocar ideias aqui, eu vou comentando, respondendo aí pra vocês, ok? Gente, até o próximo vídeo, uma ótima leitura pra vocês. Tchau, tchau!